Beleza. Noite. Boa noite, cara. Antes de mais nada, muito obrigado, cara, por topar aí Eu que participar. agradeço. Muito bom estar aqui com você. Vai ser um prazer bater esse papo aqui. Pô, eu que agradeço mais uma vez. Deixa eu ir para a apresentação formal aí do Renato para o pessoal. O Renato hoje ele é Head Latam da Regrow, certo, Renato? Isso. Que é uma empresa ligada diretamente à área de crédito de carbono. Ele também atua como coordenador da Subrede de Mudança Climática e Agricultura da Rede Clima do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e é revisor de inventários de gases de efeito estufa na ONU, certo? Isso. Além Uhum. de carregar esses títulos, ele também é pai da Luísa e da Alice, tem 41 anos, casados, é natural do Rio, mas mora em Niterói. Um grande amigo que eu encontrei nessa jornada do agro aí, um cara que tem me ensinado muito. Conheci o Renato na época que ele estava como presidente do conselho da Rede LPF, né, Rede, que é uma associação que apoia, né, a integração lavoura, né, pecuária floresta, né, que na verdade fomenta, né, a integração lavoura pecuária floresta. E durante muito tempo também o Renato trabalhou na Embrapa como pesquisador. Uhum. E aí, Renato, eu vou já de cara para uma pergunta que eu acho que é a base aí da nossa conversa, tá? Muito se fala sobre esse mercado, né, de crédito de carbono, sobre a emissão de gases em relação ao efeito estufa, mas a pergunta de base, né, para o nosso público e que é importante para ele começar a entender o que é o tal do crédito de carbono. O que é isso, cara? Em que universo que isso está? Você que é um cara que manja muito de sustentabilidade, é o cara dessa área. Se fosse explicar pela primeira vez que alguém está conhecendo o crédito de carbono, o que é, cara, crédito de carbono? Legal. Bom, obrigado, André, pela oportunidade de estar aqui. Prazer estar aqui conversando com você. Esse tema é super empolgante, tem muita coisa legal para falar sobre isso. E não é tão simples assim, né? É uma coisa que é relativamente complexa. Então a gente vai tentar simplificar aqui. É importante também falar numa linguagem que as pessoas entendam, né? Porque ninguém tem obrigação de saber, né? Imagina chamar aqui um médico para falar sobre uma doença qualquer, e você entrar num detalhamento tão grande assim, não faz sentido. Então, o crédito de carbono ele é bom. Primeiro, só voltando um pouco, né? Você falou do problema da mudança do clima. Então, foi constatado um grande problema, né? A mudança do clima está acontecendo. E aí se criou, né, na Rio 92, vamos voltar 30 anos aí para trás, Rio 92, né, a maior conferência da ONU, que já aconteceu aqui no Rio de Janeiro, se criou a Convenção de Mudança do Clima, a Convenção de Biodiversidade e a Convenção de Desertificação. Tá? Esses três fóruns internacionais para discussão sobre esses temas tão importantes. Na discussão sobre mudança do clima, na Convenção sobre Mudança do Clima, a discussão existe um problema, o problema é global, cada país contribui com a sua parte, né? Então todo mundo é responsável, é parte do problema. Claro que os Estados Unidos têm uma participação muito maior do que o Vietnã, por exemplo, mas todo mundo é parte da solução. Então, alguns países, né, que tiveram uma contribuição histórica, né, então, ao longo do tempo, emitiram muitos gases de efeito estufa, seja por processos industriais, geração de energia, desmatamento, e a partir daquele momento, né, que a convenção entrou em vigor, já em 95, cada país começou a ter uma meta obrigatória de redução dessas emissões, né, os países desenvolvidos. Tá? Então, o Brasil, no início, não tinha uma meta de redução de emissão, e aí, lá no protocolo de Kyoto, vocês devem lembrar lá do protocolo de Kyoto, em 97, se definiu que cada país desenvolvido teria uma responsabilidade, né, para mitigar as suas emissões, para emitir menos gases de efeito estufa, só que se teve uma sacada muito legal, e é super legal de falar que essa ideia foi brasileira. Tem a proposta brasileira, está dentro do site lá da convenção, está até hoje. Eu tive o prazer de trabalhar com um dos criadores dessa proposta, né, que foi o Miguel. Lá em 97 ele criou um pouquinho antes ele criou essa proposta. Eu trabalhei com ele depois nos anos 2000 e é um cara que é meu amigo e parceiro de trabalho até hoje. E aí
você podia, né, o país poderia optar por reduzir essas emissões dentro do seu próprio território, né? Ou seja, vamos pensar assim, a Alemanha. A gente está vendo agora a crise energética na Europa. A Alemanha está usando termoelétrica a carvão, né? Por uma necessidade, guerra e tal. Então, ela está aumentando as suas emissões. Ela vai precisar comprar essas emissões de outro país. Ou seja, a gente aqui no Brasil, que não tinha meta obrigatória naquele momento, pode desenvolver um projeto que mitigue as emissões de gases de efeito estufa aqui no Brasil e a gente comercialize esses créditos para que outro país consiga usar esses créditos dentro da sua meta de redução de emissões. Então, na verdade, a gente produz o crédito e a gente vende o direito de outro país ou outra empresa emitir esse gás de efeito estufa. Então, muitas vezes é muito mais barato e muito mais inteligente você fazer um projeto dentro de um país em desenvolvimento do que você mudar a matriz energética de um país que não tem acesso, por exemplo, como a gente tem a recursos hídricos, a energia solar, a energia eólica, enfim, uma série de critérios. Então, se criou primeiro um mercado de carbono regulado pela ONU, pela Convenção de Mudança do Clima, mas posteriormente foi criado um mercado voluntário de redução de emissões, que é onde a gente está atuando mais hoje na parte do agro. Então, muitas empresas, e aí o ESG, a gente vai falar daqui a pouco, né? O ESG tem uma conexão muito grande agora com o carbono, porque a gente sai da discussão entre países e passa por uma discussão entre empresas. Então, você vai ter, por exemplo, um conselho de uma empresa forçando a própria empresa a reduzir as suas emissões ou a comprar o crédito de carbono de uma outra empresa, de um outro projeto que esteja diminuindo as emissões para poder compensar as suas próprias emissões. Tá? Então, mas tendo uma visão bem rápida, assim, o crédito de carbono eu diminuo a minha emissão dentro de um projeto, né? E aí eu tenho todos os critérios, as normas, as metodologias para fazer um monitoramento dessa mitigação e eu vendo esse direito de emitir para outro país ou para outra empresa ou até para uma pessoa física, né? Em alguns casos, assim, dentro do mercado voluntário, existe até o comércio de crédito de carbono para pessoas físicas. Legal, legal. Cara, é lógico que isso tá borbulhando nesse momento, né? Até porque é nítido que as matrizes energéticas da Europa são poluentes, né? Então eles precisam produzir e não tem como parar. E esse cenário global, até no fórum da ABAG, pessoal, vai sair um podcast meu e do Matheus falando um pouco da nossa presença lá no fórum da ABAG, como foi, mas está muito nítido, né? Que a gente precisa também aumentar a produção agrícola para conseguir atingir os níveis de segurança alimentar que o mundo precisa. E aí eu tenho duas perguntas, cara. Primeiro, como é que calcula crédito de carbono? Porque é algo que para mim parece muito subjetivo, né? Pô, como é que o cara vai lá na saída da chaminé? Como é que faz essa mensuração, né? E o segundo ponto é como que uma empresa privada, né, que nunca teve contato com crédito de carbono, que não sabe nem qual que é o seu grau de emissão, pode se homologar ou estar apta, vamos colocar assim, para entrar nesse mercado, que é um mercado futuro. Me parece, se eu estiver errado, você me corrige, me parece que o mercado do Brasil é muito promissor nesse sentido, né? Me parece que ele tem a capacidade de gerar bastante crédito nessa área. Uhum. Primeira pergunta, como é que calcula isso? Lógico que não é uma fórmula mágica, mas existe, né, um padrão de cálculo. E como que uma empresa que nunca pensou em, pô, quanto que será que eu emito? Será que eu gero crédito? Será que eu tenho déficit? Como é que esse cara calcula isso? Tá. Então, metodologias existem por setor. Então, se a gente quer fazer um projeto com energia, a gente vai seguir algumas metodologias, com indústria, outras metodologias. A gente tem o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudança do clima, que cria algumas normas, algumas diretrizes que as metodologias precisam seguir, principalmente quando a gente está falando do mercado regulado e de comércio entre países. Então, você tem a metodologia dos inventários de cada país. O Brasil faz o seu inventário, cada país faz o seu inventário, onde a gente reporta todas as emissões de gases de efeito estufa por tipo de gás, né? A gente fala muito do CO2, né, o dióxido de carbono, mas existem outros, como o óxido nitroso, que é o N2O, o metano, que é o CH4. Esses dois são até mais importantes para a agricultura do que o próprio CO2.
existem vários outros gases de processos industriais, enfim, para cada setor existe uma quantidade, né, um tipo de gás e uma metodologia para a gente calcular isso. Numa indústria, é relativamente simples a gente medir, né? A gente pode coletar o gás da chaminé, por exemplo, e usar um aparelho que a gente tem, que é o cromatógrafo gasoso, que a gente mede a concentração desse gás. Então, a gente pega uma amostra do ar e injeta nesse equipamento, a gente vai saber quantas moléculas, né, qual é a concentração daquele determinado gás ali naquele momento. Com uma série de medidas, né, a gente mede isso ao longo do tempo, a gente tem as emissões, o valor das emissões. No agro, o caso é muito mais complexo, né, porque uma indústria, você está ali fechadinho, os processos são controlados e tal. A gente pode ter alguma coisa de vazamentos, né, em algum ponto ali, mas é um ambiente controlado. No agro, a gente tem inúmeras variáveis. O clima é uma delas. Se você muda o padrão de chuva, choveu mais num dia, choveu menos no outro, você tem uma variação enorme das emissões, né? O tipo de manejo que você usa no campo, o tipo de cultura, qual é o fertilizante nitrogenado que você está usando, tudo isso impacta muito a sua emissão e o seu balanço de carbono, porque não adianta a gente só medir a emissão. No agro, a gente tem um balanço entre o que é emitido menos o que é sequestrado pelo solo, né? O solo tem uma capacidade de armazenar o carbono através das suas raízes, né? Fixar o carbono dentro da sua estrutura de solo. Então, a gente tem uma série de metodologias. Também a gente usa o cromatógrafo gasoso para fazer as análises, mas para ir para um projeto de carbono, para geração de crédito de carbono, o que a empresa que eu trabalho hoje, né, que é a Regrow, faz, é a gente desenvolver um modelo matemático baseado nos ciclos biogeoquímicos do carbono, do nitrogênio, onde a gente consegue entrar com os dados iniciais da linha de base. Então, a gente entra, vamos pensar no modelo, no projeto que é a conversão de uma pastagem degradada para uma integração lavoura-pecuária. A gente mede o que a gente tem hoje. Estoque de carbono no solo e as emissões de gases de efeito estufa. Então, o tipo de fertilizante que a gente está usando, o tipo de cultura e tal. E aí a gente vai ter uma emissão ao longo do tempo, de acordo com aquele manejo. Aí a gente entra com um projeto de conversão dessa tecnologia para um outro tipo de produção, que no caso aqui seria uma integração lavoura-pecuária. A gente tende a ter um sequestro maior de carbono no solo, um uso mais eficiente do fertilizante nitrogenado, e com isso a gente consegue melhorar o nosso balanço do sistema. Então, a diferença entre o que eu emitiria na ausência do projeto, porque de fato eu estou emitindo, porque eu mudei a minha tecnologia, é o que eu vou gerar de excedente de carbono, que aí é o crédito de carbono que pode ser comercializado. Então, a gente tem organismos internacionais que fazem a validação das metodologias, do monitoramento, e tem empresas como a que eu trabalho, né, que é a Regrow, que faz esse monitoramento. Ela precisa ser cadastrada, né, e aprovada nesses organismos internacionais. Então, a gente faz o monitoramento, envia para eles, eles certificam o nosso relatório e confirmam que aquele projeto específico emitiu, né, ou deixou de emitir uma certa quantidade de toneladas, e isso vira crédito de carbono. E aí, passando para a segunda pergunta, como é que uma empresa pode entrar num caso como esse? Então, a gente tem vários exemplos de empresas do agro que estão entrando nesse tipo de projeto. Não necessariamente ela precisa mitigar as suas próprias emissões, né? Normalmente ela não vai ter nenhuma meta obrigatória, a não ser que o conselho exija, ou se for uma ação específica dela, né, ela vai usar isso para abater as suas próprias emissões. Mas ela pode gerar o crédito de carbono e comercializar esse crédito. Então, o que a gente tem visto hoje? Muitas empresas trabalhando em grupos de pesquisa de produtores. Esses produtores recebem uma assistência técnica ou algum benefício dessa empresa, fazem essa adoção de tecnologia, né, essa mudança de prática tecnológica, e aí aquele projeto, aquela fazenda vai começar a emitir crédito. E aí uma divisão que a gente tem visto muito acontecer é a empresa arcar com os custos do projeto, né, de submissão, de monitoramento, e dividir os créditos com o produtor.
e aí ela pode comercializar isso, o produtor pode comercializar isso e ter uma receita adicional. É claro que a gente não vai ter uma receita superior ao produto, né? Eu vejo muita gente falando assim, ah, não, mas eu quero ganhar mais dinheiro com carbono do que com a soja. Poxa, então você está no negócio errado. Claro. Vai montar uma trader de carbono, então. É para ter uma renda adicional, né, que possa contribuir com a qualidade de vida, com a rentabilidade daquele produtor. Mas o mais importante aí é que ele adote uma boa prática Perfeito. agropecuária. Né? E aí ele vai ganhar a rentabilidade dele em cima da própria tecnologia. Perfeito. É um estímulo, na verdade, né? Um estímulo Exatamente. para boas práticas, né? No ESG, nós vamos falar daqui a pouco, né? Principalmente em relação ao meio ambiente, podendo ser remunerado por isso. Agora, a minha pergunta, ela me leva a pensar o seguinte, no Brasil hoje, você tem uma ideia, principalmente você trabalhando na ONU, eu acredito que você tem essa visibilidade, de qual a porcentagem de produtores que ainda nem pensaram em iniciar esse projeto? Como é que está desenvolvido esse mercado hoje, falando especificamente de fazendas, né? Que eu acho que é onde tem assim, uma grande roda para ser girada, né? Sim, André, essa pergunta é ótima. E assim, quando a gente olha para os outros setores, o mercado de carbono está muito consolidado, principalmente para energia e indústria. Então a gente tem um monte de projeto rolando no mercado de carbono, tanto regulado quanto voluntário, para esses setores. Para o setor mais geral, uso da terra, a gente tem a parte de floresta com muito mais projetos. A gente tem duas possibilidades de floresta. Um é o RED, que é a manutenção da floresta em pé. E aí a lógica é diferente. Você não faz uma mitigação das emissões, mas você evita que aquele carbono vá para a atmosfera de alguma maneira. Então vamos pensar no caso um produtor que tem um excedente de reserva legal. Tá? Porque ele precisa provar a adicionalidade. Se ele estiver só cumprindo a lei, ele não tá tendo uma adicionalidade naquele processo. Mas digamos que o produtor tem uma fazenda no Cerrado, 35% de reserva legal, e ele tem 50% de reserva legal. Esses 15% adicionais são elegíveis para um projeto de RED, onde ele vai fazer alguma boa prática que vai garantir que aquela floresta fique preservada durante um período de tempo. E aí ele é remunerado por isso. Tem uma segunda metodologia que é o reflorestamento. Ele pegar uma área degradada e reflorestar e manter aquela área por um determinado período. Aí ele está sequestrando o carbono da atmosfera. Quando a gente vai para o agro, né, para práticas agrícolas propriamente dita, a gente não tem praticamente projeto nenhum rodando ainda. E por que a gente não tem? Porque, como a metodologia é muito complexa, como eu falei, a gente está aprovando as metodologias de agora. Uhum. Então, a gente teve esse tempo para precisar desenvolver a metodologia, que foi muito mais complexa. Então, foram décadas de estudo. Então, por exemplo, o modelo que a gente trabalha na minha empresa, ele foi criado há 20 anos atrás. Foram mais de 500 artigos científicos publicados com dados do mundo inteiro para a gente chegar num nível hoje confiável, onde a gente consiga monitorar e a gente ter a certeza de que aquele processo está de fato acontecendo. Porque o mercado de carbono ele não pode gerar, ele não pode ser um causador do problema, porque se o nosso objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa e eu quero gerar um excedente de crédito para poder comercializar, né, eu estou vendendo o direito de outra pessoa emitir. Se a minha metodologia é falha aqui e eu vendi para outra pessoa, eu tenho a emissão da outra pessoa, do outro país, da outra empresa e a minha emissão aqui. Então a gente não pode de jeito nenhum ter esse sistema comprometido. Então, o mercado de carbono para o agro ainda é muito pequeno, né? A gente tem alguns projetos feitos com biogás, mas isso entra em energia, fixação biológica de nitrogênio para algumas culturas, principalmente na Ásia, e agora que a gente está começando a trabalhar aqui no Brasil, no mundo tropical, e aí o comentário aqui foi exatamente o que eu ia falar, na pecuária, é disparado o maior setor que a gente tem para crescer. Na terça-feira agora eu estava no simpósio de manejo de pastagens lá na Exalc, eu falei muito sobre isso. A gente tem 90 a 100 milhões de hectares de pastagens degradadas no Brasil. Ou seja, a gente tem mais área de pastagem degradada do que área de produção de grão no Brasil. Então, toda essa área é totalmente elegível para mercado de carbono. Então, se a gente converter essa área
para boas práticas de agropecuárias, a gente consegue ter a geração de crédito. E uma outra boa notícia que a gente tem dentro desse caminho é que a gente já tem o Plano ABC. Né? Há 10 anos atrás foi criado o Plano ABC. Eu tive o privilégio de ser um dos autores do plano. A gente trabalhou bastante na criação desse plano. Agora a gente já tem o ABC+, que a gente trabalha exatamente em cima de recuperação de pastagens degradadas e de integração lavoura-pecuária-floresta. Então, se a gente conseguir trazer essas áreas para boas práticas de agropecuárias, o potencial de geração de crédito é muito grande. Eu fiz uma conta bem de padeiro, assim, né? Aquelas contas bem de papel de pão, de quanto que o Brasil estaria deixando de receber hoje só com a área que a gente já tem de LPF. Então, imagina que toda a área de LPF, hoje em torno de 18 milhões de hectares, tivesse dentro de projetos de crédito de carbono. O Brasil está deixando de receber por ano em torno de 550 milhões de dólares. Só com essas áreas de ILP e LPF que a gente já tem hoje. Então, o potencial é muito grande. Caramba. Pessoal, eu estou conversando com o Renato Rodrigues. O Renato, ele é head da rede aqui da Grow, uma empresa especializada na área de crédito de carbono, principalmente na metodologia, correto, Renato? Isso, exatamente. Da sub-rede de mudanças climáticas e agricultura do Ministério da Ciência e Tecnologia e revisor de inventário de gases de efeito estufa da ONU. O Renato tem uma carreira brilhante, passou como presidente do conselho da rede LPF, entende muito de integração lavoura, pecuária, floresta. Foi o cara que me ensinou, inclusive, sobre lavoura, pecuária, floresta. Eu entrei como headhunter para fazer uma posição para eles lá e aprendi muito com ele, com a Isabel. Um abraço para a Isabel também, pessoal ali da rede, super bacana, sempre muito prestativo. E aí, eu vou mexer um pouco agora no ego do ESG, tá? Muito se fala hoje sobre ESG, Environmental, Social and Governance, né? Então, meio ambiente, a parte social e governança. Mas me parece, até pelos conselhos que eu tenho atuado, que a parte de governança é a mais trabalhada hoje. Você fala em ESG, o pessoal vai muito para a governança, os conselhos vão muito para a governança, regra de governança, como que deve ser feito. E um pouco do social ainda é trabalhado de uma maneira mais assistencial. E quando você fala de responsabilidade assistencial, e quando você fala de meio ambiente, é algo que ainda está meio solto. A gente ainda tem um desafio muito grande em meio ambiente. Quando você fala de uma solução, por exemplo, como o crédito de carbono, que traz uma remuneração para aquele cara que tem boas práticas, estou falando especificamente para a fazenda, tá? Tanto agricultura quanto pecuária. É algo muito impulsionador, porque tem ainda existe um certo preconceito com a área de ambiente, de meio ambiente. Mas eu vou ter perda, eu já tenho a minha reserva legal, já compro a minha legislação, o que mais que eu posso fazer por ambiente? E aí o que eu quero te perguntar, você com a tua experiência em integração lavoura, pecuária, floresta, o que de fato no ESG, né, a gente tem de palpável hoje que você possa falar para aquele cara que quer aplicar boas regras de ESG, que ele fala assim, cara, isso dá retorno, né? De fato, isso dá para você contar no teu negócio como algo, uma boa prática, evidentemente, voltada para o meio ambiente, mas que vem também num retorno muito prático, né? Num retorno muito direto para o teu negócio. Renato, o que na tua percepção, na tua visão, um cara que entende muito de sustentabilidade, o que hoje a gente tem de boas práticas que não estão sendo adotadas por bobeira, porque de fato tem um retorno aparente direto, cara? Não, pois é, André, esse é um tema complexo, né, que tem várias considerações aí que a gente não vai conseguir esgotar aqui no tempo da conversa, mas um ponto que eu acho muito importante, assim, muita gente pergunta, mas o ESG é só mais uma sigla, mais um termo bonitinho para se discutir e tal, e qual é a diferença disso para as áreas de sustentabilidade que a gente tinha antes? Eu acho que uma grande vantagem de se trabalhar a parte ambiental dentro da parte social e de governança é a gente trazer a sustentabilidade para dentro do core business, para dentro do negócio. Quando a gente trabalha a sustentabilidade de uma maneira isolada, ela não vai funcionar.
né? E assim, eu sou biólogo e para mim a pior coisa que aconteceu foi o termo sustentabilidade ambiental. Não existe sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade só vai existir se ela for ambiental, econômica e social. Isso para qualquer setor, seja para uma indústria, seja para uma fazenda. Então, se a gente vai para uma prática agropecuária, eu posso chegar para o produtor e falar assim: olha, você vai fazer essa prática aqui, esse manejo, o que quer que seja, vai te trazer um monte de benefício ambiental, mas você vai ter que investir e você não vai ter retorno. Eu falo assim: para que eu vou fazer isso? Não tem o menor sentido. Né? Então, é um pouco como a gente fala de, não querendo entrar nessa discussão polêmica, mas a Claro. reserva legal. Né? Você tem que preservar, mas você não tem nenhum incentivo, a responsabilidade acaba sendo só do produtor, enquanto que aquela responsabilidade deveria ser da sociedade como um todo, né? Então é mais ou menos como você ter um imóvel e você ter que pagar o IPTU e todos os impostos referentes ao imóvel inteiro, mas só usar um percentual dele. E ainda vai ter que manter, né, aquela outra área. Então, o que eu acho que as empresas estão perdendo, muitas empresas estão fazendo isso muito bem, mas muitas já ainda não entraram, é entender que a parte ambiental vai trazer retorno financeiro. Então, a Uhum. gente gerar crédito de carbono, quando você pensa numa conversão, vamos continuar no exemplo do agro. Se você pensa em converter uma área de pastagem degradada para qualquer outra prática elegível dentro do mercado de carbono, você não está fazendo isso só pelo carbono, você está fazendo isso pela boa prática agropecuária, que vai te trazer rentabilidade, vai aumentar o ganho por hectare por ano para o produtor, vai trazer benefícios sociais e vai trazer o carbono. O carbono fica muito na pauta e tal, porque ele é o indicador mais fácil, mesmo sendo difícil, mas ele é o mais fácil de se mensurar e ele tem uma escala global. Então, se a gente fala em emissão, né, e problema da mudança do clima, não interessa se foi uma molécula de CO2 emitida por um desmatamento na Amazônia ou por uma fábrica no Japão. Ela tem o mesmo efeito na atmosfera. É diferente de você trabalhar, por exemplo, com um efluente de uma indústria que vai para o rio, que você vai ter só aquele impacto local. Então, se convencionou trabalhar muito com o carbono por conta desses dois setores. Então, na minha opinião, as empresas precisam desenvolver suas estratégias de ESG olhando o mercado, vendo o que eles podem trazer de melhorias dentro dos processos, seja na indústria, geração de energia, processos agropecuários, como a gente tem falado, e trazer isso para dentro do seu negócio. Né? Como a ILPF, por exemplo. A ILPF é uma estratégia de ESG para o Sim. agro. Ela cuida de toda a parte ambiental, ela cuida de toda a parte social, a parte de governança, se a gente for pensar na gestão da fazenda, ela muda completamente. Então, a ILPF é uma prática de ESG para o campo que traz retorno de sustentabilidade nos três pilares do termo. Boa. Deixa eu polemizar aqui. Eu gosto de polêmica, cara. Eu gosto de ver o negócio ah, ah, debatido, porque eu acho que o brasileiro ele tem esse dom e não percebe. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. A gente consegue trazer muita pauta, né, em debater, e a gente precisa, lógico que separar um pouco os assuntos, né, e também ser responsável com aquilo que a gente vai falar, mas eu acho legal que a gente levanta. Ó, o Arthur colocou aqui, né, o Arthur Sanches, sobre o ESG. É só mais uma sigla que deseja meter regulamentação nos países em desenvolvimento, e ESG está trazendo fome e energia cara para a Europa. E aí é lógico, né? A gente tem que entender o contexto da Europa, né? O produtor da Europa ele é super subsidiado, esse é o bem da verdade, né? O Uhum. Brasil, se não me falha a memória, só a gente, de toda a produção, a gente subsidia 2, 3%, se não me falha a memória, esse é um número. Enquanto na Europa chega até 40%, 40%. Uhum. Então, para esse cara aplicar uma regra de ESG lá é muito custoso para ele, porque ele já é subsidiado, ele não tem essa visão. A gente estava vendo até lá na própria ABAG, o Turra falando, né? Falando, cara, lá o cara é jardineiro, não é produtor, né? Ele tem uma dificuldade muito grande em conseguir os níveis de produção. E o que eu acho que é muito diferente do Brasil. Então não dá para a gente comparar a Europa, na minha opinião, Europa com o Brasil. Nosso nível de produção aqui é outro, o nosso estilo de produção é outro. Aqui o pecuarista, o agricultor, ele é um empreendedor nato, cara. Ele é um cara que vai com recurso próprio, paga juros para o banco, vai para cima das linhas de financiamento que tem, se empenha e não tem tanto subsídio do governo. Então, o ISD eu acho legal porque
os caras conseguiram atrelar regras de governança com o meio ambiente, ele traz muito mais organização para o negócio. Eu tenho visto isso nos conselhos que eu participo. Então, traz regras de governança, regras de sucessão, regras de economia, regras de gasto e de sustentabilidade. Então, cara, desde o descarte de uma embalagem que você usa lá de fertilizante, que de fato deve ser descartada num lugar coeso, até aí sim a proteção das reservas. Isso que você falou é uma visão muito importante, né? Esse cara preserva e não recebe nada por ela e é uma grande chance dele ter uma contrapartida com a questão do crédito. A minha pergunta para você vai no sentido de quando a gente fala de ESG, né? A área de você é um cara que é biólogo, quer dizer, já é atacado por si só, né, Renato? No agro você já vai levar umas butinadas só por ser biólogo, cara. Você hoje, olhando para a sustentabilidade, para a capacidade do Brasil de sustentabilidade, o Brasil é ou não é um país sustentável? Na tua opinião, a gente está no caminho certo, não está no caminho certo? E o que fazer para estar no caminho certo? Na tua opinião, cara. Legal, boa polêmica. Eu acho que a gente tem potencial para ser, mas ainda não é. Então, a gente, na minha opinião, é um ponto fundamental. Não tem como discutir sustentabilidade em nível de país com desmatamento crescente na Amazônia. Não tem como. Então, assim, aí fala assim, mas a Europa desmatou. Gente, a Europa desmatou há 400 anos atrás. Ninguém sabia o que era mudança do clima, ninguém sabia o que era impacto ambiental, ninguém sabia o que era ESG, e já foi também. Então, não adianta ficar discutindo uma coisa que né, e aí ficar o agro precisa sair dos grupos de WhatsApp que só tem convertido para uma discussão global, né? A Europa sempre foi o conjunto de países que dita as regras do mercado internacional e vai continuar sendo, porque eles são os consumidores, né? Se você tem um consumidor, ele tem o direito de colocar as regras, né? E são regras que são benéficas para a gente. Né? Então, o ESG, para mim, ele é fundamental, assim, você ter essas normas bem discutidas. É claro que a gente tem espaço para discussão, né? Tem coisas que são demais, tem coisas que podem, né, chegar num consenso, mas trabalhar com desmatamento não existe. E para o produtor isso é péssimo, porque se você não tem uma rastreabilidade da produção, se você não tem a certificação daquela produção ou daquela fazenda, quem é que vai garantir que o produto, a soja, o milho, a carne, o algodão ou qualquer coisa que seja, que vai para o mercado consumidor externo, veio de uma área de desmatamento ou de uma área preservada, né? E o produtor que faz as coisas da maneira correta, que faz uma integração, que faz todo o aspecto social dentro da fazenda. Também não adianta o cara fazer uma integração lavoura-pecuária-floresta num pedaço e ter os trabalhadores da propriedade em condições decadentes de outro, né? Então, se ele tem isso tudo, além do crédito de carbono, além de financiamentos com valores, com taxas de juros mais acessíveis ou alguma vantagem, né, que esse produtor vai ter, ele pode também agregar valor àquele produto. Né? Aquele produto vai receber um prêmio no mercado e vai ser comercializado por um valor melhor. Então, para mim, o Brasil precisa trabalhar ainda duas coisas muito fortes no agro. Né? A primeira é a questão ambiental. Né? Como eu falei, com o desmatamento crescente na Amazônia, é impossível a gente sentar numa mesa de negociação sem ter todos os dedos do mundo apontados para a gente. Então, sem querer entrar no mérito político aqui, de 2004 a 2012, o Brasil fez o maior esforço individual de um país para reduzir a emissão de gases de efeito estufa através da redução do desmatamento da Amazônia. Então, a gente saiu de quase 30 mil quilômetros quadrados para menos de 5 mil quilômetros quadrados. Hoje, a gente já está com 12 a 13 mil quilômetros quadrados de novo. Então, a gente triplicou a taxa de desmatamento do país em 5, 6 anos. É claro que a gente vai ser vidraça o tempo todo. E é óbvio, né, que um produtor na França, como você falou, que recebe 40% de subsídio e tal, é isso que ele está esperando para acabar com o produtor brasileiro. E quem se sai prejudicado nessa história é o produtor brasileiro que fez tudo certo. Porque esse cara, ele não desmatou ilegalmente. Isso que eu estou falando é desmatamento ilegal, tá? Que é crime. Desmatamento ilegal é crime. O cara tem que ir preso, ele tem que sofrer as sanções que a lei traz para ele.
Agora, diferente do cara que tem autorização para abrir uma área de reserva legal e isso virar área produtiva, completamente diferente. Então, se o cara está abrindo uma área que ele tem direito, beleza, tá tudo certo. Até se a gente for usar em inglês, eles não entendem o que, que a gente fala, porque desmatamento legal para eles é harvest. Você está fazendo uma colheita de madeira. Claro. Perfeito. E desmatamento ilegal é deforestation, você está desmatando. Né? Então, primeiro é trabalhar a questão ambiental e principalmente desmatamento. Na Amazônia, a gente fala muito da Amazônia, mas o Cerrado também está com uma taxa de desmatamento muito alta. E segundo é a qualidade dos produtos. Né? Então, a gente trabalha. Se falar da pecuária brasileira, a gente produz 20% da carne do planeta. Então, a cada 5 bifes comidos no mundo, um é brasileiro. Mas a gente não é lembrado pela qualidade em quase nenhum produto. O Brasil é o maior produtor e exportador de soja, segundo maior de milho, segundo maior exportador de. Primeiro maior exportador de carne, segundo maior produtor. Então a gente está ali entre os primeiros lugares para um monte de produtos. Só que a gente não é lembrado pela qualidade. Então, até a gente aqui, se a gente quer fazer um churrasco com uma carne muito, muito boa, a gente vai lembrar de uma picanha argentina, uruguaia. Então, a gente não consegue desenvolver ainda marcas fortes para o Brasil. O café do Brasil também não é lembrado tanto assim pela qualidade. Então, a gente tem uma série de produtos aqui que a gente pode trabalhar tendo qualidade e ESG, preservação ambiental, andando lado a lado, e aí sim a gente vai conseguir ter o produtor brasileiro sendo bem remunerado. E um outro ponto, e aí eu acho que discussões desse tipo e tal facilitam muito, é a gente ter a conexão maior entre o campo e a cidade. Né? A gente não pode ter essa guerra, tudo no Brasil virou polarização agora, né? Mas a gente não pode ter essa polarização entre campo e cidade. Né? O que acontece no campo, as pessoas não sabem na cidade. E assim, a gente está falando de outros países, o produtor na França, na Itália, em Portugal, esse cara é quase um herói nacional. E aqui ele é criminalizado. E, na verdade, é um cara que deveria estar recebendo o apoio da população, recebendo incentivos para ele produzir. Né? A gente tem um momento de mudança do clima, a gente tem crescimento populacional, a gente precisa aumentar a produção de alimentos, aumentar a qualidade dessa produção, e quem vai fazer isso é o produtor rural. Sem dúvida, sem dúvida. E Renato, você tocou num ponto muito importante, né? Que é essa polarização cidade-campo. Né? Eu vejo o agro como um grande impulsionador dos desenvolvimentos de mercados locais. Ele tem condição de levar para aquelas cidades mais remotas, né, uma elevação, por exemplo, do PIB per capita, ele consegue melhorar a relação da população economicamente ativa, ele traz tecnologia sem agredir a cidade de uma maneira direta, com poluição. Né? Uma coisa é você instalar uma indústria, outra coisa é você instalar, né, seguindo as regras e as normas, lógico, uma fazenda próximo da região, e o que aquela fazenda inexpressiva, em expressão de tamanho, traz. Mas existe um ponto que eu vejo que é um desafio para quem lida com ILPF, para quem lida com sustentabilidade, que é provar para o produtor que é possível ser rentável, competitivo, e atingir volumes expressivos respeitando as regras de sustentabilidade. Eu conversei com alguns grupos, alguns diretores de empresas e perguntei para eles, né, sobre a sustentabilidade. E existe também uma polaridade que não é só a cidade e o campo, mas é o pessoal do verde e o pessoal do agro. O pessoal parece que é muito separado, o pessoal que se preocupa com o meio ambiente com o pessoal que se preocupa em produzir. E eu penso, você é um dos grandes conectores disso, um cara que conseguiu mostrar para mim, por exemplo, nas conversas e tal, esse elo ele é possível ser formado. O elo de uma produção responsável, o elo de uma produção com qualidade, com volume, respeitado lá fora. Mas ainda se confunde muito. Vou te dar um exemplo, quando você fala de sustentabilidade, quando você fala do cálculo de carbono, com alguns trabalhos de ONG, de algumas ONGs, por exemplo, que daí tem um outro viés. Na tua opinião, né, o que poderia ser feito para aproximar a sustentabilidade, de fato, a responsabilidade com o meio ambiente, aos produtores hoje, os grandes produtores, que ainda temem, né, pela sua produção ser atingida
diretamente pelo impacto de uma regra, talvez, de ESG, que na cabeça dele vai trazer redução do volume produtivo, vai trazer redução do crescimento. Eu sei que é um mito, né? Isso é um mito, não é bem assim. Mas o que deveria ser feito, na tua opinião, cara? Uhum. Tá. Então, na verdade, todas essas tecnologias de produção que a gente tem dentro do plano ABC e tal, elas obrigatoriamente aumentam a rentabilidade do produtor. Em todos os casos, a gente consegue aumentar a rentabilidade do produtor, mesmo com tecnologias que sejam adequadas ao meio ambiente. Claro que precisa de um investimento inicial para o produtor entrar, mas ele acaba conseguindo ter uma rentabilidade alta. Na rede LPF, o nosso lema era produzir e preservar é possível. Né? Então a gente sempre tem que andar nos dois trilhos. E na empresa que eu estou agora, na Regrow, a gente fala que a agricultura tem o poder de reverter a mudança do clima. Então, apesar de ser um setor que emite gases de efeito de estufa, né, a gente é o segundo setor que mais emite gases de efeito de estufa, no mundo só perde para a energia, e no Brasil é o primeiro setor, é o setor que mais emite, a agricultura, junto com a pecuária, né? Mas ela também é um setor que sofre os impactos da mudança do clima. Então, o produtor ele só vai conseguir entrar nessas tecnologias se ele perceber o ganho financeiro dele. Então, quando a gente trabalha isso dentro de fazendas, por exemplo, uma fazenda que a gente sempre trabalha, sempre dá o exemplo aqui, a Fazenda Santa Brígida, uma fazenda icônica aqui que a gente trabalha pela rede LPF há bastante tempo. Essa fazenda ela tinha uma área totalmente degradada, uma pastagem totalmente degradada, ela dava um prejuízo anual em torno aí de 150, 300 reais por hectare. Então, o produtor a produtora trabalhava no vermelho, e aí ela começou a usar a ILPF. Hoje ela tem uma rentabilidade líquida extremamente positiva, né? Ela conseguiu reverter, sair de uma situação que ela era devedora para uma situação que ela consegue receber e ter uma rentabilidade bastante alta, mesmo usando as técnicas de preservação. Então, mantendo reserva legal, mantendo a PP. Então, eu acho que para o mesmo caso das empresas, né, olharem o ESG como parte do seu negócio, né, como core business, né, a sustentabilidade tem que estar dentro do core business, na fazenda é a mesma coisa. O produtor precisa entender que para ele produzir, ele precisa preservar a área né, a reserva legal, a PP não existe por acaso. Né, você preserva a beira do rio, para você ter a manutenção daquela água que vai ser usada dentro da sua propriedade, que vai melhorar todos os critérios ambientais. Você vai ter a parte social ali dentro que pode trazer uma certificação. Então, quando você pensa, por exemplo, nas certificações, né? Mercado de laranja já tem, mercado de cana-de-açúcar já tem. Então, quando a gente tem esse mercado certificado, é uma garantia para a cadeia como um todo, né? Porque você vai ter uma garantia de que aquele produtor está fazendo as coisas certas. Com esse produtor fazendo tudo certo, a indústria garante a compra daqueles produtos. Né? No caso da cana-de-açúcar, se você tem uma fazenda certificada, as usinas vão comprar aquele produto. E você tem o produtor passa a ter um poder de barganha muito maior, porque ele é um cara certificado, ele está com tudo certo. Com a indústria comprando aquele produto, o produtor, que está lá na ponta final da cadeia, sabe que aquele produto também teve sua origem. Você tem a garantia de origem e rastreabilidade daquele produto. Então, num primeiro momento, eu acho que vai ser fundamental esses produtores entrarem, buscarem certificações, buscarem crédito de carbono, mas daqui a alguns anos a gente vai ter um movimento que é o contrário disso. Quem não tiver está fora do jogo. Né? Então, da mesma maneira que a indústria trabalha. Né? Hoje você não pode ter uma indústria... Vamos pensar na indústria têxtil, por exemplo, que sofreu uma mudança bem significativa ao longo dos últimos anos. Você não vai ter mais uma indústria têxtil que joga o seu efluente dentro do rio, sem tratamento, que você tem trabalho análogo ao escravo. Então, você precisa cuidar disso para a garantia de toda a cadeia. E quem não tiver dentro desse sistema... nos próximos 5, 7 anos, vai estar fora da produção, não vai conseguir vender os seus produtos. Renato, tem um movimento que eu penso um pouco até pelo lado do produtor, né? Em alguns produtores eu já ouvi isso, né? Eles falam assim, eles usam os órgãos regulamentadores, as regras, para regular o nosso preço.
eles fazerem pressão com a gente. Né? Quando você olha para uma China, que muitas vezes não tem boas práticas, ela exige desse mesmo produtor, vou dar exemplo do Boi China, você conhece, né? Um modelo de produção completamente dedicado para a China, que segue regras de sanidade diferente, por exemplo, das regras de sanidade aqui do Brasil. E aí fica muito aquele receio, né? Pô, o cara está me exigindo isso para me regular no mercado internacional e evitar o meu crescimento, ou é legítima a questão de sustentabilidade? Você é um cara que tem trafegado em diversas áreas, no meio corporativo, trafegado no meio estatal, no meio do governo. E a minha pergunta para você ela é bem sincera, cara, entre nós amigos aqui. É legítima essa pressão global por sustentabilidade, ou ela é uma ferramenta de controle, na sua opinião, da agricultura? O produtor ele pode ficar tranquilo que, cara, seguir as regras de ESG, de fato, não vai levar uma pressão de regulamentação para tentar depreciar o valor do nosso produto hoje, e sim a entrar em um mercado? Ou você tem a sensação que, de fato, eles usam isso para fazer essa pressão? Você que trafega nessas áreas, eu queria a tua opinião. Uhum. Não, isso é muito interessante. E eu acho que tem um pouco de cada, né? E a situação que a gente tem hoje é que a gente sofre a pressão, só que a gente não consegue botar as nossas cartas na mesa numa mesa de negociação, né? Então, seja pelos problemas ambientais em nível nacional, né? Então, como é que a gente senta numa mesa de discussão na Convenção de Mudança do Clima, tendo triplicado a taxa de desmatamento em 5 anos? Você perde o poder de negociação, né? E aí vem as acusações, vem a pressão em cima, né? O consumidor, né? Pensando em nível nacional. Se a China quiser fechar as portas hoje para o comércio com o Brasil, a agricultura brasileira pode acabar em pouco tempo, né? Hoje o Brasil é completamente dependente do mercado chinês. Então, esse nível de dependência, sendo que você tem, né, como eu falei, pouco poder de negociação e uma baixa qualidade na maior parte dos produtos, ou às vezes nem uma baixa qualidade, pior é isso, às vezes a gente vende produto de qualidade alta sem ter o preço e o peso que aquele produto deveria receber, né? Então você pode sofrer a pressão sem ter como você colocar as suas cartas na mesa. Então, o primeiro passo para a gente conseguir negociar é a gente fazer o nosso dever de casa. E aqui a gente está falando, né, o que eu estou falando aqui não é nem pressão internacional, não. É descumprimento da própria lei brasileira, né, que é desmatamento ilegal. Então, não estou falando de, não, o cara está exigindo aqui uma ISO para dentro da... Não estou falando disso, né? Ou vai ter geração de crédito de carbono, ou vai ter que fazer ILPF. É o mínimo, é o obrigatório que a própria lei brasileira traz para a gente. Então, se a gente não consegue ter os mecanismos de comando e controle de redução de desmatamento, né, de manutenção de preservação de área de APP e reserva legal e tal, a gente passa... e pior, a gente, além de perder os instrumentos de negociação que a gente poderia ter, a gente fica com os nossos movimentos restritos em relação a tudo que a gente faz de bom. Por outro lado, a gente tem o desmatamento ilegal de um lado e a gente tem o plano ABC do outro. O plano ABC é a melhor política de um país para agricultura de baixo carbono. Nenhum outro país tem uma política tão boa, tão completa quanto o plano ABC. Só que a gente não consegue relatar isso porque a gente vai tomar pancada o tempo inteiro. E é claro que quem quer bater na gente vai sempre procurar o dedo mais fraco ali, né? Tipo discussão de futebol, né? Eu sou vascaíno, então eu vou discutir com o flamenguista, eu vou falar que o Flamengo não tem estádio, que o título de 87 é do esporte, e pronto, são argumentos que eu posso colocar numa mesa de negociação para bagunçar o processo, que é o que acontece numa negociação internacional. Então, e aí, quando a gente vai negociar com um país como a China, né, que eles têm o controle do mercado, se a gente não comprar... Tudo bem, hoje não tem nenhum outro país no mundo que consiga entregar tudo que a gente entrega para a China. Só que eles estão trabalhando por fora, negociando com vários outros países. Eles podem sofrer um revés, né, reduzindo ali a oferta de produto, mas em pouco tempo eles vão se recuperar. E a gente vai ter dificuldade. Então, fazer o que a lei brasileira obriga,
trazer novos mecanismos, né, fazer cumprir a nossa política de mudança do clima, o Plano ABC, colocar isso nas mesas de negociação. Então, o Brasil tem os adidos agrícolas em várias embaixadas do mundo. Essas pessoas são fundamentais para levar essa informação para as mesas de negociação. Então, fala assim, ó, a gente está produzindo aqui dentro do sistema ILPF, com boi a pasto, com fixação biológica de nitrogênio, com plantio direto, mostrar isso para os nossos compradores e exigir, né, brigar por preços melhores para esses produtores. Só que esses produtores precisam estar registrados, certificados, dentro de projetos de créditos de carbono, para que a gente consiga ter esses elementos de negociação. Legal. Deixa eu fazer a última pergunta. E aí, pessoal que quiser fazer pergunta também, por favor, pode mandar. Estou conversando mais uma vez aqui com o Renato Rodrigues. Ele é Head Latam aí da Rio Grow, especializada em crédito de carbono, um cara especializado em sustentabilidade, trabalha na ONU, trabalha no Ministério da Ciência e Tecnologia também como coordenador ali de mudanças climáticas, foi presidente do Conselho da Rede LPF, um cara fantástico para conversar e que eu gosto muito porque tem opinião. É um cara que defende bem. Às vezes eu falo demais, mas eu não consigo me controlar também. Eu gosto. É legal porque a gente consegue construir uma síntese muito bacana, que é o ideal. Eu penso muito no Brasil como sendo a grande potência. Eu vou falar daqui a pouco na minha pergunta sobre a neoglobalização, nesse movimento que a gente está vendo. Já emendando então a pergunta, Renato, para poder falar um pouquinho sobre por que eu acho que o Brasil tá nesse cenário, com o holofote em cima, e os riscos para a sustentabilidade. A gente fala de uma neoglobalização num cenário, lógico, a gente sempre acaba esbarrando em política, mas num cenário onde você tem um Oriente muito mais planificado, num plano de 50, 60 anos, em todos os países fortes ali do Oriente, com uma intercomunicação muito forte da sua comercialização, uma interdependência mais sustentável, não do ponto de meio ambiente, mas entre eles de apoio. E do lado de cá, do Oriente, do Ocidente, a gente tem economias mais frágeis, né? A democracia ela tendo uma alternância muito forte, as pautas de sustentabilidade alternando. O país que era mais forte, que era os Estados Unidos, que ocupava as cadeiras principais nas autarquias, se absteve disso nos últimos anos. Estou falando de OMC, estou falando de ONU, estou falando de OCDE. Então, o pessoal, né, os Estados Unidos tirou um pouco o pé, falou, cara, eu vou olhar para dentro. A pauta de sustentabilidade deu uma balançada, né? E a consequência disso é lógico, a gente vive um momento de reconstrução do que é ser sustentável, né? Através do ESG, através do seu próprio trabalho aí na Regrow, né? Tentando trazer, cara, vale a pena ser sustentável. A minha pergunta para você é, com esse movimento da nova globalização, neoglobalista, onde você tem um Oriente muito comprador. A gente acabou de falar que a China, cara, depende do Brasil e ela tá comprando a cada momento mais, ela precisa crescer, está desenvolvendo fornecedores também. Mas você tem também o Oriente Médio, uma Rússia estabelecendo uma parceria, e são países classicamente não tão fortes em sustentabilidade, nem na exigência da sustentabilidade. Uhum. O quanto isso impacta a nossa expectativa de ter um país mais sustentável e um meio ambiente que consiga suportar também essa pressão desse consumidor que é por volume. Ele quer volume, né? Então, como é que você vê esse mercado para o futuro frente a essa neoglobalização? Se é que você acredita nela, lógico. Uhum. Não, eu acredito, acho que faz todo sentido. Justamente pela questão, né? A China tem um telhado muito de vidro nessa questão de sustentabilidade. Os Estados Unidos também está tirando o pé. Então, a Europa dita as cartas no mercado de sustentabilidade. E com toda razão, porque também é o principal mercado consumidor, né? E quem dita ali muito as cartas dentro do mercado. Eu acho que a gente fala muito de potência agroambiental, né? E eu acho que o Brasil tem tudo para ser a grande potência agroambiental. Mas hoje, na minha opinião, a gente não tem uma grande potência agroambiental. Esse espaço está vago. Não é porque o Brasil ainda não tem que ele vai ocupar automaticamente, não é porque nenhum outro país que o Brasil vai ocupar automaticamente esse espaço. Acho que o Brasil precisa avançar muito nos dois setores ainda. O agro cresceu muito, mas a gente ainda tem problemas e a gente ainda tem espaço para melhorar, e o ambiental mais ainda. A gente precisa ainda melhorar muito. Então, quando a gente fala de agro no Brasil,
A gente saiu dos últimos 40 anos de uma produção de 40 milhões de toneladas de grãos em 40 milhões de hectares, mais ou menos, para uma produção de 300, quase 300 milhões de toneladas em 70 milhões de hectares. Então, o nível de produtividade aumentou absurdamente, mais de 500%. Né? A gente teve um crescimento muito grande da produção e da produtividade. Por outro lado, quando a gente fala de pecuária, a gente ainda tem muitos problemas. Né? Como eu falei, em torno de 180 milhões de hectares de pecuária no Brasil, de pastagem no Brasil, sendo que metade disso está em algum nível de degradação. Não necessariamente uma terra degradada, um solo exposto, um solo degradado, mas pastagens abaixo da sua capacidade produtiva que podem entrar no sistema, né, produção, de uma forma muito mais sustentável. Então a gente pode ver isso como um problema, hoje é de fato um problema. Né? A gente tem uma área que é do tamanho da Suécia e da Noruega somados. Esse é o território de pastagem degradada no Brasil hoje. Eu gosto de brincar também. PIB é a produção de riqueza de uma determinada área num determinado período. O PIB dessa área no território da Suécia e da Noruega é de 900 bilhões de dólares. O PIB do Brasil inteiro é de 1,5, 1,5 bi. Né? Então, quanto que a gente está perdendo de geração de renda dentro dessas áreas? E um trabalho muito legal que a gente está fazendo é gerando indicadores, aí parte mais acadêmica, né? Eu sou professor da UF também, da Federal Fluminense, aqui no programa de Geoquímica, e a gente tem uma aluna que a gente está trabalhando com a parte de geração de indicadores socioambientais nos municípios de acordo com o uso da terra. E a gente tem visto que os municípios que são fundamentalmente pecuária, né, a pecuária é a principal atividade, ele não consegue melhorar os seus índices socioeconômicos e ambientais, né, porque a riqueza não fica ali. Ele produz o animal, esse animal vai para outro lugar, porque geralmente o município que tem a pecuária não é o município que tem o frigorífico, que tem a indústria, então aquela renda não vai ficar ali. Então ele causa desmatamento, né, ele causa abertura de área, ele causa problemas ambientais e ele não gera riqueza e nem a melhoria da qualidade de vida daquela população do município. Então a gente precisa trabalhar esse tipo de coisa e gerar condições melhores para esses municípios, para essa população. Diferente de quando a gente entra com a produção de grãos, porque aí a gente consegue ter, né, o desenvolvimento industrial junto ali também e aquele município, aqueles indicadores ficam melhores. Então, quando a gente trabalha nesse sentido de melhorar as condições agropecuárias, né, a produção, e aí a gente tem tecnologia, a gente tem clima favorável, a gente tem solo favorável, a gente tem produtores e empreendedores que gostam de testar tecnologia, a gente tem um setor privado super atuante, a gente tem disponibilidade de financiamento, né? A gente tem acesso a crédito, é uma dificuldade ainda, mas a gente tem, né? Tem o Plano Safra, tem o Plano ABC, né? O Plano ABC dentro do Plano Safra, então existe possibilidade de financiar essa conversão diária. A gente ainda tem muito problema com assistência técnica, esse é um problema gigante do Brasil, porque a gente tem pesquisa, só que muitas vezes essa pesquisa não chega até o produtor, e aí o produtor não consegue incorporar essa tecnologia, mas a gente tem todas as condições, ou pelo menos condições de melhorar, né, essa adoção das tecnologias pelo produtor. E se a gente fizer isso junto de todo cuidado com a parte ambiental, principalmente redução de desmatamento, preservação, né, das áreas ali, aí está falando de unidade de conservação, terra indígena, enfim. A questão de terra, a questão fundiária no Brasil é extremamente complexa também, isso é uma coisa que a gente precisa melhorar. E trazendo rastreabilidade, sustentabilidade da cadeia e geração de crédito de carbono, aí sim o Brasil tem tudo para ser a grande potência agroambiental do planeta, num espaço de tempo relativamente curto. Eu estou falando assim, e claro, a constância nos programas de país, né? Não ter programas de governo, ter sim programas de Estado. Se a gente conseguir manter políticas adequadas no longo prazo, em torno de 10, 15 anos, a gente vira a grande potência agroambiental do planeta. A gente tem condições de duplicar a produção de carne, grão e leite no Brasil sem abrir 1 hectare a mais, sem derrubar uma árvore a mais. A gente tem tecnologia para isso, a gente tem área para isso. Então, não tem por que não fazer, né? Claro, claro. Renato, uma satisfação enorme falar contigo, né? Queria te agradecer antes de mais nada. Vou fazer a pergunta aqui que nos mandaram. Mandaram 3 perguntas, eu vou fazer 2.
Mas, cara, obrigado por compartilhar do teu conhecimento, né? Eu sei que você é um cara que acredita no Brasil, acredita muito, cara, na área de sustentabilidade, tem levantado essa bandeira aí. E eu queria te parabenizar pelo trabalho que você tem feito, cara. Tenho acompanhado ali desde a época da rede, né? Eu tenho tido mais proximidade aí contigo e visto o quanto você tem se dedicado por essa área, por acreditar que esse espaço ainda está vago e que o Brasil precisa acordar para isso. É lógico, é muito mais legal a gente falar que já ganhou, né? Eu concordo contigo nisso. Ah, mas nós já somos o maior tal, mas a gente tem que consolidar uma posição importante para poder bater na mesa. E isso que você falou é muito importante porque às vezes o pessoal não tem essa visão de como é chegar num comitê da ONU, num comitê lá fora e falar assim, cara, eu quero exigir algo. E o cara tem o que te apontar, né? E às vezes pela falta de dado, pela falta de informação, pela falta de união também um pouco, cara. Eu acho que Uhum. falta muito isso, né? Da comunicação do próprio governo também com o exterior do cumprimento das nossas leis para todos. Porque tem muito produtor que cumpre, cara, mas tem muita gente que descumpre e queima aquele produtor que Uhum. cumpre, né? A falta desse mecanismo que garanta a nossa autossuficiência e também a nossa autoridade lá fora é algo que eu vejo que você tem lutado bastante. Uma pergunta bem capciosa que fizeram aqui é: o crédito do carbono seria a moeda do futuro? Né? E eu acho ela interessante, porque, é lógico, é uma pergunta que não prática, né? Não seria uma moeda de fato, mas é algo que bem estabelecido dentro de uma agenda, né? De um plano geral, dá para você comparar como moeda de troca. Você concorda com isso, cara? Concordo, concordo. Assim, o carbono ele se destaca aí, até voltando lá na minha fala de abertura, que eu falei que a gente, dentro da convenção dentro da Rio 92, foram criadas a Convenção de Mudança do Clima, de Biodiversidade e de Desertificação. Quando a gente tem uma COP, né, a Conferência das Partes, aquela reunião e tal, a gente tem das três convenções, de momentos separados. A gente não vê passar na televisão sobre a Convenção de Biodiversidade nem de Desertificação. A gente vê a de mudança do clima todo ano, né? Daqui a 2 meses a gente vai ter lá no Egito a 27ª COP. Porque, não porque a mudança do clima é mais importante do que a biodiversidade ou a desertificação, mas é porque é mais fácil ter um entendimento do que é carbono, porque a gente consegue converter as medidas de todos os gases para um gás único, que é o CO2. Então a gente fala em CO2 equivalente, a gente tem lá óxido nitroso, metano, hexafluoreto de enxofre, todos os outros gases industriais, mas cada um tem um poder de uma taxa de câmbio, como se fosse a gente converter todas as moedas do mundo para dólar. E a gente consegue falar numa linguagem única, numa moeda única, que é aceita e compreendida em todas as partes do planeta. Então, é difícil fazer isso com a biodiversidade. O que vale mais, uma arara azul ou um panda? Não tem como comparar, são coisas completamente diferentes. Mas falar entre um CO2 de desmatamento e um óxido nitroso de indústria é a mesma coisa. A gente consegue juntar e converter, né, e ter a mesma moeda sendo falada. Então, é provável que a gente tenha, né, a gente já tem o carbono como uma grande moeda, uma grande commodity, né, e dentro do agro, a gente vai ter, no primeiro momento, o carbono como um valor agregado maior, né, muito ligado à qualidade ali da produção, mas no segundo momento a gente vai ter isso quase como uma commodity. Então você já vai já vai ser rotineiro fazer as práticas de trader de carbono. Hoje a gente já tem empresas específicas para isso, de compra e venda de crédito de carbono. Então isso vai acontecer com cada vez mais frequência. Legal. A Franciele Rosa mandou uma pergunta aqui. Já existem empresas abordando produtores apresentando a negociação do carbono do produtor? Essa negociação tão rápida procede ou é tudo acerca da venda do carbono? Tudo acerca da venda do carbono ainda é algo para o futuro? Legal, essa é uma boa pergunta. A gente teve alguns exemplos aqui de empresas que começaram um projeto de carbono de uma maneira muito acelerada, sem ter as bases muito bem consolidadas, e isso acabou gerando resultados negativos e é péssimo para o mercado como um todo, né? Porque o produtor fica desacreditado não só daquela empresa, mas do mercado de carbono como um todo. Então eu falo assim, mas isso é uma coisa muito complexa, muito distante e tal.
E um problema grande que aconteceu é uma tentativa de simplificar demais o negócio. O mercado de carbono, como eu falei no início, ele é complexo. Ele precisa ter as garantias de que aquele projeto vai ser bem feito, de que aquele monitoramento vai ser bem feito, porque a gente está vendendo o direito de outra parte, né, país, pessoa, empresa, emitir. Então, para a gente evitar que um projeto que seria para mitigar acabe aumentando as emissões, a gente precisa ter tudo muito bem feito. Então, as empresas precisam ter estratégias muito sérias, muito robustas, para acessar os produtores e trazer esses produtores para dentro dos projetos e ter a remuneração adequada daquele produtor sem comprometer o mercado todo. Então, geralmente, o que acontece num programa de crédito de carbono é o produtor entrar no programa, no projeto, e ele ser remunerado por volta de 1 ano e meio a 2 anos depois. Ele começar a ser remunerado de 1 ano e meio a 2 anos depois. E ele passar a ter uma remuneração anual. O que as empresas podem fazer é antecipar esse valor, né? Então, como se ele estivesse fazendo uma compra futura de qualquer produto, ele vai comprar, claro, que com um valor menor, porque aí o risco é todo dele, ele vai pagar aquele crédito, o produtor vai receber uma remuneração logo no início do projeto e depois ele vai passar a ter uma remuneração recorrente daquilo. Numa das contas que a gente tem feito, assim, claro que isso varia muito, é só para vocês terem uma estimativa aqui, no projeto de conversão de pastagem degradada para uma ILP, por exemplo, a gente está falando aí de uma renda adicional em torno de 1 a 3 sacas de soja por hectare ano, comparando aí com uma saca de soja. Além do que a própria tecnologia vai te trazer de aumento de rentabilidade. Claro. Então, você sai de uma pastagem degradada, que você não está produzindo praticamente nada, está dando ali uma rentabilidade negativa, para uma ILP que você vai conseguir produzir soja, milho, madeira, se tiver o componente florestal e mais o animal, e ter ainda uma renda extra oriunda do carbono. Renato, se o produtor quiser ter acesso hoje a esse plano ABC ou conhecer mais sobre o ILPF, um cara que nunca atuou com ILPF, sempre foi pecuarista, sempre atuou da maneira clássica, ali, convencional, como é que ele faz, cara? Olha, a primeira coisa que eu sempre falo é procurar ou a unidade da Embrapa mais próxima, ou a universidade, ou o setor de assistência técnica, público ou privado da região. Existe muito material disponível na internet também, muita coisa. Você entrar no canal do YouTube, entrar no canal da Embrapa no YouTube, vai ter um monte de palestra sobre ILPF, sobre diferentes tecnologias, né? Não só a ILPF, mas todas as tecnologias do Plano ABC. Cada estado tem o seu comitê estadual do Plano ABC, formado também pela Embrapa, pelas universidades, pelo governo do estado, em alguns casos o setor privado está junto, então ele consegue ter as informações ali. E as agências bancárias, vários bancos fazem esse acesso direto ao crédito ABC, Banco do Brasil, Bradesco, Sicredi, vários bancos fazem o financiamento, né? Então, a ILPF ela não é uma receita única, não é o modelo que serviu para uma fazenda num estado, não necessariamente vai servir para outro, então é preciso o produtor estudar o seu mercado, a sua fazenda, as suas características e adotar o melhor modelo possível, mas para isso é bom ele conversar com um pesquisador ou um assistente técnico da região. Boa. Para fechar, eu queria falar um pouco do mercado profissional. ESG está em alta, a gente está dança das cadeiras aí na área de sustentabilidade, presidência, diretoria, está faltando gente em sustentabilidade. Se você fosse dar um conselho para um jovem que quer entrar para essa área de sustentabilidade, qual que é o caminho que ele tem que trilhar? Como é que ele começa a entrar na área de sustentabilidade e por onde, né, ele vai encontrar aí o melhor caminho para chegar numa cadeira importante dentro da área de sustentabilidade? Legal, André. Por incrível que pareça, está faltando gente no mercado, né? A gente tem visto empresas abrindo muitas vagas na área e muitas empresas com dificuldades de trazer as pessoas. Essa é uma área que a gente está começando a ver uma busca muito grande das empresas por profissionais da academia, da universidade, gente com mestrado, com doutorado, né, pessoas muito técnicas indo para o setor privado.
E para quem está se formando agora, né, é fundamental conhecer esse novo sistema, né, o ESG. Ele não é uma disciplina única, você não vai entrar na universidade e ter uma disciplina de ESG. Você pode até fazer um curso ou outro para ter uma visão global, mas você vai ter que buscar conhecimento em várias áreas. Né? Não, não é uma coisa só. É igual a integração lavoura-pecuária-floresta, né? É difícil o cara ter uma formação completa ali dentro da integração, ele vai ter que ir buscando vários caminhos. Desenvolvimento de soft skills também é fundamental para essa área. Capacidade de relacionamento com pessoas, coisas que não se aprende tanto assim na universidade, né? Mas você vai ter que buscar fora. O inglês é absolutamente fundamental. Se você não tiver, dificilmente você vai conseguir ter uma posição dentro de uma empresa, porque tudo acontece em inglês. E estudar muito mercado. Assim, essas coisas estão sendo muito rápidas, né? Essa transição está toda muito rápida. Então, o SG foi criada praticamente, assim, começou a falar. É claro que o que está dentro do SG já se trabalha há 30, 40 anos, mas essa sigla começou talvez em Davos já 3, 4 anos atrás, né, com a BlackRock mandando lá a carta e começou a falar nisso, e aí é uma enxurrada. E quem não estiver preparado, não dá tempo de se preparar, né? Não, vou parar para me preparar. Não, esquece, você vai ter que se preparar com o avião andando, né? Então, buscar a maior fonte de conhecimento por todas as áreas, tentando agrupar e fazer o seu perfil, né? Você não é eu sou, sei lá, um engenheiro florestal que quero ir para uma área de ESG, você não vai precisar reaprender toda a sua área, você vai ter que, onde é que eu tenho na minha formação, como contribuir com o ESG dentro de uma empresa e criar esse perfil único, né? Que vai ser interessante para o mercado. Show! Pessoal, eu conversei com o Renato Rodrigues, meu amigo, carioca, morador de Niterói, né, pai de 2 meninas, um cara fantástico, conhecedor da área de sustentabilidade, conhecedor da área de crédito de carbono, um cara participativo no mercado. Tive a oportunidade de vê-lo palestrando lá no Fórum da ABAG, fantástico, participando de uma das rodadas lá, dos painéis, foi muito legal. Renato, eu torço por você, cara, gosto de estar contigo, obrigado por você deixar aí parte do teu conhecimento com o pessoal aqui que segue a gente. Essa live ela vai ficar disponível no Instagram e também no YouTube depois, nas nossas redes, vão ser tirados alguns trechos aí para a gente divulgar na rede. Mas o ponto mais importante é a gente conseguir fomentar essa área de sustentabilidade cada vez mais, trazer esse aculturamento. E nós aqui da AgroSearch, que trabalhamos com recrutamento de seleção especializado no agronegócio, tem sido desafiador, né? Como você muito bem falou, a questão profissional, os nossos profissionais também entenderem essa área, porque para você entrevistar você tem que entender, saber o que está, né? Então, são desafios que vêm sendo postos, mas cada vez mais eu vejo o agronegócio abrindo mais essa área para cooperar para o crescimento do agro do Brasil e para o nosso ganho de autoridade junto a esses clientes internacionais. Renato, meu muito obrigado, cara. Conta comigo e a gente tem que estar junto, né? Estivemos em São Paulo agora, tem que combinar mais um café aí. Com certeza. Conversar e avançar nos temas. Mas, mais uma vez, obrigado, cara. André, eu que agradeço. Foi um prazer imenso estar aqui. Espero que o pessoal tenha gostado também. Quem já assistiu e quiser me mandar pergunta também, pode me mandar pelo Instagram, pelo LinkedIn, Renato Rodrigues. Então, estou sempre conectado e vai ser um prazer continuar essa conversa também. E estamos à disposição, André. Quando quiser conversar de novo, só chamar que a gente participa. O teu Instagram é renatorodrigues.clima, é isso? Isso, renatorodrigues.clima. Tá, a gente vai deixar marcado e aí o pessoal também pode mandar ali as perguntas. Tamo junto, cara. Obrigado mais uma vez. Legal. Beleza, pessoal. Vamos marcar. Valeu, André. Obrigadão, cara. Fazer presencial essa próxima. Vamos sim. Grande Show abraço. de bola. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.